Muito bem, iniciando aqui o nosso estudo da Revista Espírita, nós estamos no mês de janeiro de 1859 e o nosso tema de hoje é o Louquinho de Bayonne. Em outras traduções da Revista Espírita, nós encontramos também o Duende de Bayonne. De qualquer forma, deve ser algum espírito travesso. Vamos ver aqui o que Kardec traz para nós, inclusive um artigo longo, talvez nós fiquemos só nele hoje. Mas, se nós conseguirmos avançar, o próximo artigo será, deixa eu ver aqui, será em Conversas de Além-Túmulo, que é uma das sessões da Revista Espírita. Nós falaremos sobre Chaldruc Duclos e Diógenes Duclos. São duas evocações que Kardec fez, trazendo aqui para nós instruções sobre esses espíritos. Então vamos lá. O Louquinho de Bayonne. Em nosso último número dissemos algumas palavras a respeito dessa estranha manifestação. Tais informações nos tinham sido dadas de viva voz e muito sucintamente por um de nossos assinantes, amigo da família onde os fatos ocorreram. Ele nos havia prometido detalhes mais circunstanciados e devemos à sua cortesia as informações que nos transmitiu por carta. Bom dia, Regina. Essa família reside perto de Bayonne, e as cartas foram escritas pela própria mãe da mocinha, uma criança de seus 10 anos, a um filho que reside em Bordeaux, pondo-o a par do que se passava em sua casa. Esse último teve o trabalho de as transcrever para nós, a fim de não ser contestada a sua autenticidade. É uma atenção pela qual lhe somos infinitamente reconhecidos. Concebe-se a reserva com que envolvemos os nomes das pessoas, reserva que fazemos por lei observar, a menos que sejamos formalmente autorizados a divulgá-los. Nem todos se preocupam em atrair a multidão de curiosos. Àqueles para os quais essa reserva constituísse um motivo de suspeita, diremos que é necessário estabelecer uma diferença entre um jornal eminentemente sério e os que não visam senão divertir o público. Ou seja, um jornal que tem ali seriedade e um tabloide, como nós vemos na atualidade. Nossa finalidade não é relatar casos para encher as páginas da revista, mas esclarecer a ciência. Se estivéssemos enganados, sê-lo-íamos de boa fé. Quando, aos nossos olhos, uma coisa não é formalmente demonstrada, damo-la apenas a título de registro. O mesmo não ocorre quando emana de pessoas sérias, cuja honradez é reconhecida e que, longe de qualquer interesse em nos induzir em erro, desejam também instruir-se. Aqui então essa reserva que Kardec apresenta para nós no início do trabalho é primeiro apresentando para o público leitor qual é o objetivo da Revista Espírita. Não é fazer sensacionalismo, trazer aqui casos apenas por diversão. E tampouco também ele demonstra a responsabilidade de apurar a legitimidade do artigo confiando nas pessoas, inicialmente que apresentam esses casos e depois tentando averiguar quando possível, mas pelo menos fazendo uma seleção bastante séria para evitar qualquer tipo de erro. E caso esse erro ocorra com relação aos fatos, com relação às informações que são apresentadas, acabam errando de boa fé, acreditando nas pessoas. Então, aqui, essa reserva é importante para evitar que as pessoas confundam o propósito da revista, porque muitos casos são realmente curiosos. E aí, então, poderia ser publicado num jornal, numa revista qualquer, apenas a título de curiosidade, mas o propósito da revista é trazer esses fatos, que embora sejam intrigantes, para fazer uma análise aplicando o aspecto, analisando pelo aspecto científico da doutrina espírita, trazendo explicações sobre o evento. Então, esse aqui é um dos casos que nós encontramos. A primeira carta é do filho ao assinante, enviando as cartas de sua mãe. Sanskrit, 20 de novembro de 1858.
Meu caro amigo, chamado para junto da família por motivos da morte de um de meus irmãos menores, que Deus acaba de levar, esta circunstância, afastando-me algum tempo de minha casa, é o motivo do atraso em vos dar minha resposta. Ficaria muito desolado se vos fizesse passar por um contador de histórias junto ao Sr. Allan Kardec. Por isso, vou dar alguns detalhes sumários dos fatos ocorridos em minha família. Penso que já vos disse que as aparições cessaram há muito tempo e já não se manifestam a minha irmã. Eis as cartas que minha mãe me escreveu a esse respeito. Devo observar que muitos fatos foram omitidos e não são os menos interessantes. Escreverei novamente para completar a história, caso não o possais fazer, recordando-vos daquilo que vos disse de viva voz. 23 de abril de 1855. Numa tarde, há cerca de 3 meses, tua irmã X teve necessidade de sair para fazer uma compra. Como bem sabes, o corredor da casa é bastante longo e nunca está iluminado. Mas o velho hábito de o percorrermos sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus da escada. X já nos havia dito que cada vez que saía, escutava uma voz a dizer-lhe coisas que de início não compreendia o sentido, mas que se tornaram inteligíveis mais tarde. Algum tempo depois viu uma sombra, não cessando durante o trajeto de ouvir a mesma voz. As palavras proferidas por esse ser invisível tendiam sempre a tranquilizá-la e dar conselhos de muita sabedoria. Uma boa moral constituía o fundo dessas palavras. X ficava muito perturbada e, por várias vezes, não tinha forças para prosseguir em seu caminho. Minha filha, dizia-lhe o invisível, cada vez que ficava perturbada, nada temas, porquanto só quero o teu bem. Ele lhe ensinou um local em que ela, durante vários dias, encontrou algumas moedas. De outras vezes nada encontrava. X conformou-se com a recomendação que lhe foi dada e por muito tempo encontrou, se não moedas, alguns brinquedos que logo verás. Por certo, essas doações lhe eram feitas para encorajá-la. Não eras esquecido na conversa desse ser. Muitas vezes falava de ti e nos dava notícias tuas por intermédio de tua irmã. Várias vezes ele nos pôs a par do que fazias à noite. Viu-te a ler em teu quarto, outras vezes nos disse que teus amigos estavam reunidos em tua casa. Enfim, ele sempre nos tranquilizava quando a preguiça te impedia de nos escrever. Ou seja, a família sempre sendo informada por esse espírito, o que esse filho fazia vivendo em Bordeaux, a essa distância, enquanto a família ficava às vezes preocupada com ele. Desde algum tempo, X tem mantido relações quase contínuas com o invisível. Durante o dia ela nada vê. Ouve sempre a mesma voz que lhe dirige palavras de grande sensatez, encorajando-a ao trabalho e ao amor a Deus. À noite ela vê, na direção de onde parte a voz, uma luz rosada que não ilumina, mas que, segundo pensa, pode ser comparada ao brilho de um diamante na sombra. Agora todo o temor que sentia desapareceu. Se lhe manifesto minhas dúvidas, diz-me: mamãe, é um anjo que me fala, e se para te convenceres tu te armares de coragem, ela me pede para dizer que esta noite fará com que te levantes. Se te falar, deverás responder. Vai aonde ele te mandar, verás pessoas à tua frente, mas não temas medo algum. Não quis pôr à prova minha coragem. Tive medo, e a impressão que isso me causou impediu-me de dormir. Muitas vezes à noite parecia-me ouvir um sopro à cabeceira do leito. As cadeiras se moviam sem que nenhuma mão as tocasse. Depois de algum tempo, meus temores desapareceram completamente, e lamentei bastante não me ter submetido à prova que me havia sido proposta, de estabelecer relações diretas com o invisível, e também por não haver lutado incessantemente contra as dúvidas.
exortei X a interrogar o invisível sobre a sua natureza. Eis a conversa que tiveram entre si. Bom dia, Didima. Quem és tu? O invisível. Sou teu irmão Eliseu. Meu irmão morreu há 12 anos. É verdade, teu irmão morreu há 12 anos, mas, como em todos os seres, nele havia uma alma que não morre e que se acha agora em tua presença, que te ama e a todos protege. Gostaria de ver-te. Estou diante de ti. Entretanto, nada vejo. Tomarei uma forma visível para ti. Após o ofício religioso, tu descerás, ver-me-ás, então eu te abraçarei. Mamãe também queria conhecer-te. Tua mãe é a minha. Ela me conhece. Eu teria preferido manifestar-me a ela e não a ti. Era o meu dever, mas não posso mostrar-me a várias pessoas, porquanto Deus mo proíbe. Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo dar-te provas de minha existência, e então todas as dúvidas desaparecerão. Então aqui também vale um comentário breve, né? Que essa questão de Deus proibir os espíritos de fazer essa ou aquela coisa, né? E várias vezes os espíritos comentam, né, que não me permitem que eu faça tal coisa, Deus não me permite. Então, de um modo geral, os espíritos, embora eles estejam em contato aqui com o mundo material, eles não têm a liberdade de fazerem o que querem. Até porque também a gente pensa sempre, né, que muitos espíritos podem agir de boa intenção, mas às vezes acaba prejudicando aqui a nossa vivência no mundo material, a partir das nossas escolhas, das experiências que nós precisamos viver. E por outro lado, tem aqueles espíritos que gostariam de interferir negativamente aqui na nossa vida, trazendo prejuízos, trazendo tantos problemas, né? Então, existe essa limitação da intervenção dos espíritos aqui na nossa vida, né? Embora eles possam nos influenciar mentalmente, eles não podem agir a bel prazer. A Andrea colocou: achei interessante que durante o dia ela nada vê, ele só vem à noite, né? Aí a gente tem também aquela questão da claridade, da luz, né, que muitas vezes acaba prejudicando a concentração de ectoplasma, para que o espírito possa se materializar. E isso quando, né, nós falamos de materialização. No caso da vidência, poderia ser visto em qualquer horário, qualquer dia, né, mas para que ele se fizesse materializado, tanto é assim que nos experimentos que são feitos, depende, né, de uma luz muito tênue, de um ambiente escuro, exatamente por causa da irradiação da luz no ectoplasma, né? Naquela época a gente lembra que eram velas e tudo mais, né? Mas mesmo assim hoje as lâmpadas acabam prejudicando. Então, quanto mais escuro possível, né, melhor para essas manifestações. E continua. À meia-noite, a hora marcada, X se dirigiu à porta do templo. Um rapaz apresentou-se a ela e lhe disse: sou teu irmão. Pedisse para ver-me. Estás satisfeita? Abraça-me logo, porque não posso conservar por muito tempo a forma que tomei. Como bem imaginas, a presença desse ser deveria ter espantado X, a ponto de impedi-la fazer qualquer observação. Tão logo a abraçou, ele desapareceu no ar. Na manhã do dia seguinte, aproveitando a ocasião em que X foi obrigada a sair, o invisível manifestou-se novamente e lhe disse: deverias ter ficado bastante surpreendida com meu desaparecimento. Pois bem, vou ensinar-te a te elevares no ar, a fim de poderes acompanhar-me. Fosse outra pessoa e X teria ficado apavorada com a proposta. Ela, porém, aceitou a oferta com diligência e logo sentiu que se elevava como uma andorinha. Chegou rapidamente a um local onde havia uma multidão considerável. Conforme nos disse, viu ouro, diamantes e tudo que na terra satisfaria nossa imaginação. Ninguém considerava essas coisas mais do que consideramos as pedras das calçadas por onde caminhamos. Ela reconheceu várias meninas de sua idade que moravam em nossa rua e que haviam morrido há muito tempo. Em um apartamento ricamente decorado, onde não havia ninguém,
O que, sobretudo, lhe chamou a atenção foi uma grande mesa na qual, de espaço em espaço, havia um papel. Diante de cada caderno havia um tinteiro. Ela via as penas molharem-se entre si mesmas e traçarem caracteres sem que nenhuma mão as movesse. Ao retornar, censurei-a por se ter ausentado sem a minha autorização e proibi-lhe expressamente de recomeçar semelhantes excursões. O invisível deu-lhe provas de muito pesar por me haver contrariado e prometeu-lhe formalmente que doravante não a levaria mais a ausentar-se sem que eu estivesse prevenida. Aqui é a carta, né, que o filho distante transcreveu para esse leitor, para esse assinante da Revista Espírita. Então é a mãe que está dizendo para o filho, né? A mãe que está dizendo para o filho o que aconteceu naquela experiência, e o filho pegou essa carta, né, e mandou depois para o leitor, né, que depois ele enviou para Kardec. E continua para nós aqui, vamos lá. Só um instantinho aqui. Pronto. 26 de abril. O invisível transfigurou-se aos olhos de X. Vamos ver aqui. Só um pouquinho aqui de novo. Fugiu antes, mas tudo bem. O invisível transfigurou-se aos olhos de X. Tomou tua forma tão bem que tua irmã acreditou que estavas no salão. Para certificar-se, ela lhe pediu para que retomasse sua forma primitiva. Logo que desaparecesse, foste substituído por mim. Grande foi o seu espanto. Perguntou-me como eu me achava ali, estando a porta fechada à chave. Então ocorreu uma nova transformação. Tomou a aparência do irmão morto e disse a X: tua mãe e todos os membros da família não veem sem espanto. E mesmo sem um sentimento de temor, todos os fatos que se realizaram por minha intervenção. Não desejo absolutamente causar pavor. Quero, entretanto, provar minha existência e pôr-te ao abrigo da incredulidade de todos, pois poderiam tomar como mentira mentira tua, o que seria parte deles uma obstinação em não se renderem à evidência. Então aqui, né, a gente começa a perceber também uma dificuldade que os espíritos encontram quando precisam se comunicar aqui conosco, né, com os encarnados. Exatamente porque a grande dificuldade que eles acabam encontrando é a credulidade, convencer os encarnados. Então eles acabam ou se esforçando, né, ao máximo para fazer com que aquele que é incrédulo comece a acreditar, ou eles procuram aqueles que são mais acessíveis a essa presença, e nesse caso colocando em risco essa pessoa, porque depois começa a ser tida como ou mentirosa, ou como tendo ali algum desequilíbrio mental, vivendo ali, né, ilusões, fantasias, né, delírios. Então é sempre muito difícil para os espíritos se manifestarem. E nós vemos muito isso, víamos muito isso, ainda vemos, né, em alguns casos, os espíritos então se comunicando através de psicografias para famílias de pessoas que não, por exemplo, acreditam na manifestação dos espíritos, ou não aceitam os princípios espíritas. Né? Inclusive no filme As Mães de Chico Xavier, não, As Cartas Psicografadas de Chico Xavier, nós temos ali caso, né, de uma família judia que o marido era absolutamente incrédulo das manifestações dos espíritos, a esposa também seguia ali a religião normalmente, até que um dos filhos, né, um filho muito, muito querido por eles, naturalmente acabou desencarnando.
E aí então a mãe foi até Uberaba e lá recebeu uma psicografia, e o pai, né, apresentou aquela resistência para aceitar, mas ele acabou depois aceitando o conteúdo daquela carta. Isso também virou uma passagem lá no filme a história de Chico Xavier, né, a biografia dele, que inclusive o próprio Tony Ramos acabou interpretando o papel daquela personagem, que era um pai que também ali sofria, mas não acreditava de jeito nenhum, até que uma informação que foi ali trazida na psicografia foi incontestável, porque o pai falou diretamente para o filho e só os dois estavam ali, né? Foi As Mães de Chico Xavier. É porque tem dois filmes que falam das mães, né, o Marion? Tem um filme em que tem 3 histórias. Exatamente, Osmar, bom dia. Ele mesmo, bom dia, Tic-Teco. Tem As Mães de Chico Xavier, que é um filme que tem 3 mães, que só conta esses casos, e tem as cartas psicografadas de Chico Xavier. Nessas cartas psicografadas são várias famílias que são entrevistadas. Nesse caso, ele tem muito mais um formato, ele tem um formato de documentário. E aí então vão entrevistando as diversas famílias. E nesse caso entrevistou então um casal que eram ali seguidores, né, do judaísmo, e aí então perderam o filho e tudo mais, e depois a carta veio consolar. Então somente ali que nós tivemos, né? E aí então lembrando também, o Osmar ali, o diretor de TV, né, que era da antiga Rede Tupi, se eu não me engano, também ali teve ali a família que perdeu o filho, né, era o Tony Ramos e a Cristiane Torlone, que formavam esse casal. A Cristiane foi para Uberaba, trouxe essa carta, o pai ali absolutamente resistente, né, o marido, né, resistente àquela informação, até que chegou uma carta que foi incontestável para ele. Então essa passagem também é mostrada no filme. Então aqui o que o Espírito fala é exatamente isso, né? No caso, por exemplo, de uma família em que você tem, por exemplo, o marido ou a esposa que não aceitam e o outro aceita e vem uma carta, o outro vai dizer assim, ela está se iludindo, deixa ela lá então, se a carta faz bem para ela, tudo bem, né? E o espírito ali gritando, dizendo, eu estou vivo, eu continuo aqui e tudo mais. Então por isso ele coloca aqui essa passagem, né? É importante a gente comentar isso porque isso acontece no nosso dia a dia. Nesse caso aqui é uma questão de materialização, de um filho querendo dizer para a mãe que se encontra vivo. Ela não acreditaria, né? O outro filho também não, mas no caso da menina seria mais fácil. Mas nesse caso, como ele disse aqui, não desejo absolutamente causar pavor. Quero, entretanto, provar minha existência e pôr-te ao abrigo da incredulidade de todos, pois poderiam tomar como mentira a tua o que seria da parte deles uma obstinação em não se renderem à evidência. Então, a gente vê que isso aqui acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. A senhora C trabalha em loja de armarinho. Sabes que é preciso comprar botões. Vamos todos comprá-los. Transformar-me-ei em teu irmãozinho. Ele tinha então 12 anos. E quando retornares a casa, pedirás à mamãe que mande perguntar à senhora C com quem te encontravas no momento em que te venderam os botões. X não deixou de observar essas instruções. Eu mandei perguntar à senhora C e ela me respondeu que tua irmã estava com teu irmão, a quem fez grandes elogios, dizendo que em sua idade não se poderia imaginar que tivesse respostas tão fáceis e, sobretudo, tão pouca timidez. É bom dizer que o pequeno estava na escola desde a manhã e só deveria retornar às 7 horas da noite, e que, além disso, é muito tímido e não tem essa facilidade que lhe querem reconhecer. Não é bastante curioso? Creio que a mão de Deus não é inteiramente alheia a essas coisas inexplicáveis. Aqui então, pelo que deu a entender, uma manifestação durante o dia, ele estava lá presente, mas aí são circunstâncias absolutamente especiais. 7 de maio de 1855. Não sou mais crédula do que se deve ser e não me deixo dominar por ideias supersticiosas. E sua mãe dizendo para o filho, Entretanto, não posso recusar-me a crer em fatos que se realizaram sob meus olhos. Eu necessitava de provas bastante evidentes para não infligir à tua irmã os castigos que algumas vezes me vi obrigada a lhe dar, receando que ela quisesse brincar conosco e abusar de nossa confiança.
Ontem eram 5 horas aproximadamente quando o invisível disse a X. E ela continua chamando o espírito de invisível, né? Não chama de meu filho. É provável que mamãe te mande a alguma parte a fim de dares um recado. No caminho serás agradavelmente surpreendida pela chegada da família de seu tio. Imediatamente X me transmitiu o que o invisível lhe houvera dito. Eu estava longe de esperar esses parentes e mais surpresa ainda de o saber dessa maneira. Tua irmã saiu e as primeiras pessoas que encontrou foram efetivamente meu irmão, sua esposa e seus filhos, que vinham nos visitar. X apressou-se em dizer que eu tinha uma prova a mais da veracidade de tudo quanto me dizia. 10 de maio de 1855. Hoje já não posso duvidar de algo extraordinário em casa. Vejo sem medo se realizarem todos esses fatos singulares, mas deles não posso extrair nenhum ensinamento, porque para mim esses mistérios são inexplicáveis. Aqui também essa citação, ela traz para nós aqui uma oportunidade de a gente ver exatamente o que acontece com grande parte das pessoas que de alguma forma experimentam um fenômeno. Então simplesmente aconteceu por aconteceu. E nós observamos isso muito na prática no nosso trabalho do Espiritismo.net, que nós temos ali o trabalho, né, de atendimento ao público à distância, né, lá pelos nossos formulários no site Espiritismo.net, ou as pessoas nos escrevem pedindo um atendimento fraterno, ou as pessoas nos escrevem apresentando dúvidas doutrinárias. E não são raras as vezes em que nós respondemos a essas questões de pessoas dizendo assim: olha, eu tive um sonho que aconteceu assim, assim, eu queria entender. Olha, eu estava andando tal coisa, de repente eu ouvi um barulho, luzes começaram a piscar, uma luz queimou, uma gaveta abriu, eu queria entender o que aconteceu. Então eles começam a trazer essas coisas e trata exatamente disso. Hoje já não posso duvidar de algo extraordinário em casa, que as pessoas não duvidam mais. Vejo sem medo se realizarem com todos esses fatos singulares. Nesse caso as pessoas já trazem ali um receio, né? Porque muitas vezes são pessoas evangélicas, católicas, ou não são praticantes de uma outra religião, mas a seguem de alguma forma, né? Portanto são ali, vamos dizer assim, influenciadas, né, pelos seus dogmas, pelos seus princípios, né? Mas elas não entendem por que isso acontece. Por isso elas colocam, né, mas deles não posso extrair nenhum ensinamento, porque para mim esses mistérios são inexplicáveis. Né, o último atendimento que eu ajudei a responder foi de uma moça que tinha sonhos premonitórios. E ela dizia: eu fico sonhando com tragédias, fico sonhando com coisas acontecendo, mas eu não entendo por que eu tenho que ver essas coisas, porque eu acordo com uma aflição e eu não sei o que fazer. Então a gente tem desde fenômenos de materialização, a gente tem desde comunicação dos espíritos, tem também toda essa parte anímica que acontece, de pessoas que são completamente leigas nesses assuntos e acabam depois deixando mesmo aquela... de alguma forma as pessoas ficam intrigadas, né? Então isso é bem interessante a forma como ela descreve aqui, porque isso também faz parte da nossa realidade. Ontem, aliás, e também complementando, né, muitas vezes apoiando-se em dogmas das escolas tradicionais, as pessoas dizem, né, no caso, por exemplo, de um fenômeno que acontece em casa, rapidamente já bota aquele carimbo, né, coisa do demônio. Se é algo positivo, que a pessoa fica ali encantada, ela carimba também ali dizendo que é um milagre. Então, ou é uma manifestação do diabo, ou é alguma coisa miraculosa. E simplesmente não compreendem o porquê daquilo acontecer e como aquilo acontece também. E continua. Ontem, depois de ter posto ordem na casa, e sabes que faço questão dessas coisas, o invisível disse a X que, malgrado as provas que havia dado de sua intervenção em todos os fatos curiosos que narrei, eu sempre tinha dúvidas que ele queria fazer desaparecerem completamente. Ou seja, né, as dúvidas. Sem que se tivesse ouvido qualquer ruído, 1 minuto foi suficiente para pôr os cômodos em completa desordem. Sobre o assoalho, uma substância avermelhada havia sido derramada. Creio que era sangue.
Se tivessem sido somente algumas gotas, eu teria pensado que X se tivesse cortado ou sangrado o nariz. Mas imagina que o assoalho estava inundado. Essa prova bizarra deu-nos um trabalho considerável para fazer com que o piso do salão readquirisse o brilho primitivo. Antes de abrir as cartas que nos envias, X conhece o conteúdo, o invisível o transmite. Então, ou seja, o espírito então conta para ela, né, tudo aquilo que ele está escrevendo, ela já fica sabendo antes de abrir a carta. De 9 de maio vamos para 16 de maio de 1855. X não aceitou uma observação que lhe fez sua irmã, não sei a propósito de quê. Deu uma resposta inconveniente e recebeu merecido troco. Castiguei-a e ela foi se deitar sem haver jantado. Como de costume, antes de deitar-se, faz uma prece. Essa noite ela o esqueceu. Mas alguns momentos depois de deitada, o invisível apareceu-lhe e lhe apresentou um castiçal e um livro de preces, semelhante ao que costumava utilizar, dizendo-lhe que, apesar da punição que ela bem merecera, não devia esquecer de cumprir o seu dever. Então ela se levantou, fez o que lhe era ordenado, e tão logo terminada a prece, tudo desapareceu. Na manhã do dia seguinte, depois de ter me abraçado, X perguntou-me se o castiçal que se encontrava sobre a mesa, no andar de cima de seu quarto, tinha sido retirado. Ora, esse castiçal, semelhante ao que lhe havia sido apresentado na véspera, não tinha mudado de lugar, assim como o seu livro de preces. Então aqui a gente fala também de materialização, né, de copiar objetos, algo que também costuma ser frequente nesses fenômenos. De 19 de maio vamos para 4 de junho de 1855. Desde algum tempo, nenhum fato chamou a atenção, a não ser o seguinte. Eu estava resfriada nesses últimos dias. Antes de ontem, tuas irmãs estavam ocupadas e eu não dispunha de ninguém para mandar comprar uma pomada peitoral. Disse a X que, quando ela estivesse acabada a sua tarefa, fosse procurar alguma coisa na farmácia mais próxima. Ela esqueceu minha recomendação e eu mesma não pensei mais nisso. Estou certa de que ela não saiu nem deixou o trabalho senão para ir buscar uma sopeira de que necessitávamos. Grande foi sua surpresa ao retirar-lhe a tampa e encontrar um pote de pastilhas de cevada que o invisível havia trazido e ali depositado, a fim de poupar-me de uma caminhada e também para satisfazer meu desejo que havia sido esquecido. Aqui também nós podemos interpretar como sendo o fenômeno de transporte, né? Que lá Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele trata dessa questão de desmaterializar alguma coisa e depois materializar em outro lugar. Bom, essas são as cartas então que Kardec recebeu desse filho distante, né, essas cartas recebidas da mãe, contando então a história, né, da filha chamada X e também do espírito que era aqui chamado de invisível, né? Evocamos esse espírito numa das sessões da sociedade e lhe dirigimos as perguntas que se seguem. O Sr. Adrien, nós já estudamos sobre ele também, aquele médium vidente, que tinha ali uma vidência não apenas muito potente, mas uma vidência constante, que no seu estado natural ele via tanto no mundo físico como também no mundo espiritual. E ele era um participante ativo das sessões de evocações, né, de sessões mediúnicas lá da sociedade, e ele então contribuía, trazendo ali todas as impressões, as descrições daquilo que acontecia a partir do plano espiritual. O Sr. Adrien o viu sob o aspecto de um menino de 10 a 12 anos, bela cabeça, cabelos negros e ondulados, olhos negros e vivos, tez pálida, boca zombeteira, caráter leviano, mas bondoso. O espírito disse não saber muito bem por que o evocavam. Nosso correspondente, que estava presente na reunião, disse que eram exatamente esses os traços pelos quais a mocinha, em várias circunstâncias, o descreveu. Vamos então à entrevista que Kardec realizou.
Ouvimos contar a história de tuas manifestações numa família de Bayonne e desejaríamos fazer-te algumas perguntas. Fazei-as e eu responderei, mas fazei logo, pois estou com pressa e quero ir embora. Onde apanhaste o dinheiro que davas à menina? Lembrando, que ela encontrava moedas escondidas pela casa. Tirei da bolsa dos outros. Bem compreendeis que eu não iria me divertir a cunhar moedas. Tomo daqueles que podem dar. Por que te ligastes àquela garota? Grande simpatia. É verdade que foste seu irmão, que morreu com 4 anos de idade? Sim. Por que eras visível a ela e não a tua mãe? Minha mãe deve estar privada de ver-me, mas minha irmã não tinha necessidade de castigo. Aliás, foi com permissão especial que lhe apareci. Então aqui tem tem um livro interessante chamado Desafios da Mediunidade, eu acho, que é do Raul Teixeira, de muitas perguntas, eu não me lembro se era Desafios da Mediunidade, depois a gente corrige, se não for isso. Mas eram perguntas que geralmente o Raul recebia durante as palestras que ele fazia em casas espíritas, e então ele pegou aquelas perguntas que eram mais comuns e trouxe para o livro, e as respostas eram dadas pelo Espírito Camilo, aquele seu mentor espiritual, que trabalhava com ele junto ali nas palestras e também nos trabalhos mediúnicos que ele realizava. E aí então Camilo respondia. E numa das perguntas, mais ou menos assim, ele dizia por que algumas pessoas, algumas famílias, esse mesmo, obrigado, Dudu, bom dia, Márcio. Ele perguntava então assim, por que alguns espíritos que depois de desencarnarem não entram em contato com a família? E aí então o Camilo respondeu que muitas vezes é uma punição para a família, porque durante a sua vida elas nunca se preocuparam em conhecer nada do mundo espiritual. Viveram absolutamente focadas nos interesses do mundo material, não se espiritualizaram, não se interessaram em conhecer nada relacionado com o mundo espiritual, e aí então acabam sendo punidos por essa privação. E isso gera um grande sofrimento, porque apesar de focarem na vida material, e isso não significa uma leviandade ou uma inferioridade, são pessoas que estão preocupadas com o seu, que tem que trabalhar, tem que cuidar das coisas, tem ali a sua vida social e as suas preocupações, não tem tempo para ficar se dedicando à vida religiosa ou à vida espiritual. E aí então tem essa punição. Nesse caso aqui, a resposta que ele dá: minha mãe deve estar privada de ver-me, mas minha irmã não tinha necessidade de castigo. Então é exatamente isso, a mãe que sofria porque o filhinho de 4 anos, a gente, para quem já vivenciou isso, para quem já conhece uma situação assim, sabe como é doloroso ver uma criança nessa idade desencarnar numa família, a dor que isso causa. E nesse caso então, embora o espírito estivesse lá, a mãe então não tinha essa permissão, até porque também foi feito o oferecimento para ela, o convite para que ela visse o filho, então, e ela não aceitou. Então por isso então ela se manifestou a irmã. Poderias explicar como te tornas visível ou invisível à vontade? Não sou bastante elevado e estou muito preocupado com o que me atrai para responder essa pergunta. Se quisesses, poderia aparecer em nosso meio, assim como te mostraste a vendedora do armarinho? Não. Nesse estado, serias sensível à dor se te batessem? Não. Ou seja, ele está perguntando aqui se o espírito, estando materializado, se ele sofreria a influência, a dor, ou qualquer tipo de agressão. Vai com Deus, Didima, bom dia. Bom final de semana. Se ele sofreria com a dor, com qualquer estímulo doloroso, por exemplo, um espírito caminhar, estando materializado, caminhando no meio do fogo, sendo cortado, sendo agredido, ele sentiria essa dor? Aí a resposta que ele dá, não. Mas a gente sabe nesse caso que varia muito de espírito para espírito, porque aquele que está muito materializado,
certamente ele vai criar essa realidade na sua mente de estar sendo cortado ou estar sendo queimado, né? Ou qualquer situação de estímulo que nós encontramos. O Tico Teco lembrou, né, que quando recusamos o presente nos fazemos indignos dele, né? Com certeza é assim, né? Seja na hora, seja durante a nossa vivência ali, né, o caminho que nós seguimos. O que aconteceria se a vendedora te houvesse batido? Ela não teria encontrado senão o vácuo. Sob que nome podemos chamar-te quando falamos de ti? Chamai-me de louquinho, se quiserdes. Deixai-me, é preciso que eu vá embora. Antes, né, da gente falar do vácuo, é essa impressão que teve, né, como nós vemos nos filmes, que a mão atravessa ali o espírito, atravessa o objeto, né? Talvez seja essa relação que nós tenhamos visto. Então ele se faz materializado, mas nem sempre ele pode, por exemplo, interagir diretamente, diferentemente de algumas materializações. A gente lembra, né, do espírito Kate King, que se materializou através da médium Eusápia Paladino, lá no comecinho do século XX, final do século XIX, em que William Crookes fazia aquelas experiências. E ali então, na descrição de William Crookes, ele sentia o pulso do espírito, ele sentia a pele, sentia a temperatura. Então é uma materialização, né, muito mais sólida do que apenas essa ilusão que o espírito apresenta. Então ele traz ali a aparência, mas na verdade ele não se encontra solidificado, vamos dizer assim, né? Questão número 11. Kardec agora apresenta essa pergunta a São Luís. Seria útil que tivéssemos às nossas ordens um espírito assim? Tende-os frequentemente junto de vós, assistindo-vos sem que o suspeiteis. Né? Então ali, espíritos próximos ali sempre observando, sempre estando presentes. Considerações sobre o louquinho de Bayonne. Se compararmos esses fatos com os de Bergzaben, dos quais nossos leitores certamente não perderam a lembrança, veremos uma diferença capital. Né? Vocês devem se lembrar, lá no ano de 1858, no primeiro ano da revista, nós estudamos 2 ou 3 artigos de Bergzaben, que era uma região lá da Alemanha, que isso foi acompanhado por Kardec de um livro que foi publicado na época, eu não me lembro se 1854, 1855, mas que era ali uma família que vivia numa casa simples nessa cidade, e aí então muitas batidas aconteciam, principalmente no lado da cama, onde ali um dos filhos, ou uma filha do casal, vivia. E aí ficou indefinido, porque no primeiro artigo dava a impressão de que era um menino, depois nos outros 2 tratava como uma menina, né? Mas de qualquer forma, ali a criança, ela então era como se ela fosse o epicentro daquele fenômeno, acontecesse por causa dela. E aí então mudaram a cama de posição e as batidas acompanharam. Se estava de um lado numa parede, foi parar na outra parede onde ela dormia. E depois então o médico numa outra cidade, ou na cidade, levou a menina para morar lá. E aí então aconteceu a mesma coisa, as batidas acompanharam a menina na casa desse médico. E aí depois, né, os fenômenos foram se desenrolando, não sei se vocês se lembram, mas aí então a menina entrava num transe sonambúlico, o espírito se comunicava através dela, dava respostas muito lógicas, né? Então esse fenômeno foi bastante interessante que Kardec detalhou para nós aqui na revista. Então faz uma comparação agora entre Bergzaben e esse agora de Bayonne. O de Bergzaben era mais que um espírito batedor. Era, e ainda o é até hoje, um espírito perturbador em toda a acepção do termo. Sem fazer mal, é um hóspede muito incômodo e muito desagradável, do qual falaremos em nosso próximo número, tendo em vista as suas novas e recentes proezas. O de Bayonne, ao contrário, é eminentemente benévolo e cortês. É o tipo desses espíritos bons serviçais, cujos feitos não são narrados nas lendas alemãs, como prova de que nas histórias lendárias, né, nova prova de que nas histórias lendárias pode haver um fundo de verdade. Né, no caso ali, né, dos duendes, gnomos, né, nessas histórias lendárias que ele vem falando. Por isso, né, lembrando que um dos títulos que nós encontramos
em outras traduções, é o duende de Bayonne. E o duende é aquele espírito travesso e tal, né? Convenhamos, aliás, que a imaginação pouca coisa teria a fazer para colocar esses fatos no âmbito de uma lenda, os quais poderiam ser tomados como uma história da Idade Média, se não se passassem, por assim dizer, aos nossos olhos. Um dos traços mais salientes do espírito, a quem damos o nome de Louquinho de Bayonne, são as suas transformações. O que se dirá agora a fábula de Proteu? Entre os espíritos de Bayonne e de Bergzaben, há ainda a diferença de que este último somente se mostrou em sonhos, enquanto nosso pequeno duende tornava-se visível e tangível, qual se fora uma pessoa real, não apenas a sua irmã, mas também as pessoas estranhas. Testemunham a compra dos botões na loja de armarinhos. Por que não se mostrava a todos e em qualquer hora? É o que não sabemos. Parece que não tinha esse poder e nem mesmo podia permanecer por muito tempo em tal estado. Talvez necessitasse, para isso, de um trabalho íntimo, um poder de vontade acima de suas forças. Ou seja, esse trabalho íntimo, né, era a determinação dele, né, as situações que favorecessem a manifestação dele. Novos detalhes nos foram prometidos acerca desses estranhos fenômenos. A eles voltaremos em momento oportuno. Está aqui então o artigo o Louquinho de Bayonne. Né? Então Kardec apresentou para nós esse relato não apenas a título de curiosidade, mas nós poderíamos ali trazer, né, uma série de pontos, né, de análise a partir do conhecimento espírita. Seguindo em frente aqui para nós, então, conversas familiares de Além-Túmulo, Chadruc Duclos e Diógenes Duclos. Feita a evocação, ele responde: estou aqui. Lembrando que Kardec, na Revista Espírita, quando ele põe apenas aqui, número 1, evocação, na verdade Kardec tem ali, né, aquela prece inicial, depois pede em nome de Deus, né, com a proteção de Jesus e tudo mais, a manifestação do Espírito para a instrução do grupo. Mas ele coloca apenas aqui evocação. Estou aqui. Médium vidente, o Sr. Adrien, que jamais o vira em vida, fez-lhe o seguinte retrato, considerando muito exato pelas pessoas presentes que o haviam conhecido. Rosto comprido, faces escavadas, fronte arqueada e enrugada, nariz um pouco grande, levemente curvado, olhos cinzentos e um pouco à flor das órbitas, boca pequena e zombeteira, tez um pouco pálida, cabelos grisalhos e boca e longa barba, estatura acima da média. Paletó de tecido azul, todo puído e esburacado, calças pretas surradas e em farrapos, colete claro, lenço de cor imprecisa, amarrado à guisa de gravata. Lembrais da vossa última existência? Perfeitamente. Que motivo vos fez levar o gênero de vida que adotastes? Estava fatigado da vida e tinha pena dos homens e dos motivos de suas ações. Dizem que era por vingança e para humilhar um parente rico. É verdade? Não apenas isso. Ao humilhar esse homem, eu humilhava muitos outros. Aqui nós não sabemos exatamente qual o comportamento que ele teve, mas dá a impressão aqui de que ele optou em viver na rua, né, e tendo um familiar, um parente que era rico, tendo um familiar que era mendigo, isso gerava ali um constrangimento no meio social onde ele se encontrava, né? E assim como também outras pessoas, né, que ostentavam ali uma riqueza e passavam pela calçada, pela rua, vendo ali um mendigo. Dá a impressão de ser isso, né? Vamos ver. Dizem que era por vingança, para humilhar um parente rico, é verdade? Não apenas isso. Ao humilhar esse homem, eu humilhava muitos outros. Se era uma vingança,
ela vos custava caro, porquanto durante longos anos ficastes privados de todos os prazeres sociais, a fim de satisfazê-la. Isso não vos era muito pesado? Eu os desfrutava de outra maneira. Havia ao lado disso um pensamento filosófico que fez com que o comparassem a Diógenes? Havia alguma relação com a parte menos sadia da filosofia desse homem. Que pensais de Diógenes? Pouca coisa, um pouco daquilo que penso de mim. Sobre nós, Diógenes tinha a vantagem de ter feito, alguns milhares de anos mais cedo, aquilo que agora faço, e em meio a homens menos civilizados do que aqueles em cujo meio eu vivia. Né? Acabei não pesquisando aqui para ver quem é o Diógenes, mas depois eu posso pesquisar para a gente contextualizar direitinho essa passagem. Entre vós e Diógenes, entretanto, há uma diferença. Neste a conduta era consequência de seu sistema filosófico, enquanto a vossa teve origem numa vingança. Em mim a vingança conduziu a uma filosofia. Então a gente também aqui dá para concluir que Diógenes, então, um filósofo do passado, optou por uma vida com privações, sem esse luxo ou acesso à sociedade, para analisar a reação das pessoas, né? Então seria um experimento filosófico. Enquanto que esse, no outro, fazia essa experiência por vingança, que acabou também trazendo resultados filosóficos, pelo que ele coloca para nós aqui. Entre vós e Diógenes há, entretanto, uma diferença, né? Eu vi agora aqui, né? Nele a conduta era consequência de seu sistema filosófico, enquanto a vossa teve origem numa vingança. Em mim a vingança conduziu a uma filosofia. Sofrestes por vos ver assim isolado e ser objeto de desprezo e de repugnância, considerando-se que vossa educação vos afastava da sociedade dos mendigos e vagabundos e éreis repelidos pelas pessoas educadas? Pergunta interessante porque ele tinha uma formação acadêmica, era um homem inteligente, mas ele era tratado como se fosse um mendigo, um vagabundo, né? Então ele perguntava se isso causava algum sofrimento. Eu sabia que não temos amigos na terra. Eu o havia provado, infelizmente. Quais as vossas ocupações pessoais e onde passais o tempo? Agora aqui a gente tem então a pergunta de Kardec voltada para a vida no mundo espiritual desse espírito, né? A resposta: percorro mundos melhores e me instruo. Lá existem tantas almas boas que nos revelam a ciência celeste dos espíritos. Viestes algumas vezes ao Palais Royal depois de vossa morte? Que me importa o Palais Royal? Lembrando que o Palais Royal ele era uma pequena vila lá em Paris, ainda existe, que inclusive onde ficou, era uma galeria, vamos dizer assim, né, utilizando uma comparação com o que nós temos hoje, que era onde ficava, se eu não me engano, o primeiro ponto da sociedade parisiense, né, a primeira loja que Kardec utilizou para fazer essas reuniões. Então esse era o Palais Royal. Dentre as pessoas que aqui se acham, reconheceis alguma que conhecestes em vossas peregrinações no Palais Royal? Como não as reconheceria? É com prazer que as revedes? Com prazer maior ainda, foram boas para mim. Então ele, como mendigo, ele caminhava naquela galeria pedindo esmola, né, como pedinte e tudo mais. Revistes vosso amigo Charles Nodier? Sim, sobretudo depois de sua morte. E está errante ou reencarnado? Errante como eu. Por que escolhestes o Palais Royal, então o local mais frequentado de Paris para os vossos passeios? Isso não estaria em desacordo com os vossos gostos de misantropo? Né, o misantropo é aquele indivíduo que se isola de tudo, né? Então muitas vezes opta numa pequena cabana no meio da floresta,
porque ele não gosta de uma convivência, de se misturar com a sociedade. Então, de certa forma, ele então se distanciando da sociedade e vivendo como mendigo, né, nessa condição de misantropo, ele acabava frequentando um lugar bastante movimentado em Paris. Então Kardec pergunta se a escolha que ele fez não era contraditória com aquilo que ele fazia. Quantos conceitos ridículos nos rodeios nessa experiência curta e passageira na Terra. Pois é, coisa muito, muito estranha mesmo. Lá eu via todo mundo, todas as tardes. Não haveria de vossa parte, talvez, um sentimento de orgulho? Sim, infelizmente. O orgulho teve uma boa parte em minha vida. Sois mais feliz agora? Oh, sim. Entretanto, vosso gênero de vida não deveria ter contribuído para o vosso aperfeiçoamento? Essa existência terrena, muito mais do que poderíeis pensar, eu não passava momentos sombrios quando estava sozinho e desolado em casa. Lá eu tinha tempo de amadurecer minhas ideias. Se tivesseis que escolher outra existência, como o faríeis? Não na Terra. Hoje posso esperar melhor. Lembrai de vossa penúltima existência? Sim, e de outras também. Onde vivestes essas experiências? Na Terra e em outros mundos. E a penúltima? Na Terra. Podeis torná-la conhecida? Não o posso. Era uma existência obscura e oculta. Sem nos revelar essa existência, poderíeis dizer a que relação possuía com a que a conhecemos, porquanto uma deve ser consequência da outra. Porquanto uma deve ser consequência da outra? Essa pergunta de Kardec faz uma relação entre a escolha que ele fez de viver como um mendigo, né, abrir mão de uma vida social, de um trabalho que fosse edificante, do exercício, né, da sua inteligência, para viver como um mendigo. Por que essa rebeldia toda? Então aqui, quando Kardec pergunta da existência penúltima dele, daquela que ele viveu antes dessa, o que exatamente provocou nele esse tipo de comportamento? E a lei de causa e efeito, né? Essa é uma reação natural. Se nós hoje caminhássemos pelas ruas e víssemos pessoas morando, né, embaixo de viadutos, embaixo de pontes, como pedintes nas calçadas, né, vivendo ali das formas mais deploráveis possíveis, né, na sua condição, a gente sempre levanta, né, nós que somos espíritas, que temos a oportunidade de ver essas experiências de uma forma linear, ou seja, né, os eventos vão se sucedendo, a gente olha um indivíduo na rua e fica se perguntando, né, uma pergunta clássica, né, o que será que ele fez para viver desse jeito hoje? E aí então nós começamos, né, com as tantas especulações, né, se hoje ele vive na miséria, vive na rua, provavelmente ele então abusou de posses na encarnação passada, né? Então, pois é, exatamente, né, a gente acaba mascarando. Por isso que a lei de causa e efeito, né, ela acaba descascando, né, esse embrulho, acaba desembrulhando esses pacotes, mostrando de fato quem eles são, né? Então no mundo espiritual não tem essa forma de ficar mascarando as nossas aparências, né, a partir das ilusões. Então a pergunta aqui, Kardec tem exatamente esse propósito, né, de saber por que o indivíduo viveu dessa forma, que é uma curiosidade que todos nós temos. Ao analisarmos uma situação que acontece hoje, a gente sempre fica se perguntando, né, o que levou o indivíduo a chegar nesse caminho. Então Kardec perguntou, né, sem nos revelar a existência, se poderias dizer a relação, que relação possuía com a que conhecemos, porquanto uma deve ser consequência da outra. Não exatamente uma consequência, mas um complemento. Eu tinha vida infeliz pelos vícios e defeitos que se modificaram bastante, antes que viesse animar o corpo que conhecestes. Poderemos fazer alguma coisa que vos seja útil e agradável? Ah, pouco. Hoje estou muito acima da terra. Então, nessa encarnação anterior, ele coloca, né, uma vida infeliz de vícios, de defeitos,
que se modificaram bastante. Então, lembrando, né, dessa compensação que geralmente a lei de causa e efeito provoca nas nossas encarnações, se ele então teve essa ideia de abrir mão de tudo e viver na miséria, a gente pode especular então que a sua consciência chamava para esse comportamento exatamente porque as facilidades em na existência anterior acabavam levando ele a uma vida de infelicidade, de vícios e defeitos. E aí, então, abrindo mão de tudo isso, ele acabou vivendo essencialmente de reflexões, né, dessas experiências que o fizeram mudar de conduta, né? Então, por isso que ele coloca que essa experiência despertou nele um sentido filosófico. Então, é essa colocação que Kardec que ele apresenta. Então, Diógenes agora, esse filósofo do passado. Feita a evocação, como venho de longe, poderíeis aparecer ao Sr. Adrien, nosso médium vidente, tal qual éreis na existência que vos conhecemos? Sim, e até mesmo, se quiserdes, vir com minha lanterna. Retrato então que o Sr. Adrien traz. Fronte larga, com saliências laterais bem pronunciadas, nariz fino e aquilino, boca grande e séria, olhos negros e encovados, olhar penetrante e zombeteiro, rosto um pouco alongado, magro e cheio de rugas, tez pálida, bigodes e barbas incultos, cabelos cinzentos e ralos, roupas brancas e muito sujas, braços nus, assim como as pernas, rosto magro e ossudo, sandálias em mau estado, amarradas à perna por correias, as pernas por correias. Então aqui a descrição também de um outro mendigo. O outro usava terno esfarrapado. Esse daqui também, roupa branca e suja, que muitas vezes não passa daquele lençol que joga no corpo, né? Amarra na cintura, bota os braços para fora e aí faz um buraco ali para encaixar o pescoço, e é assim que vivia. E aí então, corpo magro e ossudo, né? Característico da fome que passava nas ruas. Sandálias em mau estado, amarradas às pernas por correias. Dissestes que vinhas de muito longe. De que mundo viestes? Não o conheceis. Terias a bondade de responder a algumas perguntas? Com prazer. A existência que vos conhecemos sob o nome de Diógenes, o cínico, foi proveitosa para a vossa felicidade futura? Bastante. Laborais em erro, levando ao ridículo, como fizeram meus contemporâneos. Admiro-me mesmo de que a história haja esclarecido tão pouco minha existência e que a posteridade tenha sido, por assim dizer, injusta a meu respeito. Ou seja, né, aquilo que foi registrado a respeito dele, daquele homem que vivia na rua, aquele filósofo que vivia na rua, na verdade fez um julgamento bastante superficial do que ele viveu. O que é bastante natural, né? Porque nós, a respeito de todas as personagens que nós encontramos apontadas nos livros de história, nós conhecemos alguém que disse alguma coisa. Esse alguém pode ser simpático, pode ser antipático, até mesmo, né, as personagens contemporâneas, quando nós assistimos a documentários, por exemplo, vendo Benito Mussolini, Adolf Hitler, vendo ali pensadores do passado, né? Então a gente faz ali uma imagem deles, tanto positivamente como negativamente. Muitas vezes nós vemos ali um ator, uma atriz, né? Por exemplo, Clark Gable, Elizabeth Taylor, personagens bem antigas, mas que viveram suas vidas naquele glamour fantasioso de Hollywood, mas que na verdade tiveram uma vida extremamente dramática. O caso, por exemplo, de Marilyn Monroe, que nós encontramos aquela mulher linda, muito atraente, que provocou ali tantos suspiros, né, e tanto alvoroço na sua época, e nós não somos capazes de fazer um julgamento de quem era de fato Marilyn Monroe, de que forma que ela foi envolvida naquele ambiente de sedução, de ilusão, né, e que
segundo psicografia que foi recebida, né, ela é tida como uma suicida, que ela foi encontrada morta, né, ali no hotel onde ela estava, na casa onde ela morava, não lembro. Mas aí então na psicografia ela disse que não foi suicídio. Mas aí então também não se tem como comprovar, né, não se sabe exatamente a autenticidade da comunicação e tudo mais. Mas então é muito comum nós fazermos esses relatos. No caso, por exemplo, nós vemos ali desenhos, né, de Dom Pedro I, até fotografias também, né, de Dom Pedro II, desenhos de Dom Pedro I, desenhos de Napoleão Bonaparte. Então nós colocamos, né, esse era um estadista, esse era um general, esse era um imperador e coisa e tal, mas nós não conhecíamos o indivíduo. Nós analisávamos apenas a aparência que ele mostrava. E isso a gente vai voltando no tempo, né, até chegar a um ponto em que nós não temos descrição física nenhuma. Como era o caso, por exemplo, de Paulo de Tarso. Sabemos da missão que ele tinha, que já entrava num campo moral, que é muito diferente. Mas no caso, por exemplo, da filosofia, da arte, dos combates, dos governantes, nós vemos ali a ação que ele teve, que pode ser nobre ou não nobre, mas nós desconhecemos suas motivações. E essa colocação que ele traz é muito interessante, porque nós temos a história que nos é contada e a verdadeira história. E na grande maioria das vezes nós não conhecemos a verdadeira história. Porque tem um fato que eu já comentei com vocês, né, um ditado, que diz que a guerra sempre é contada por quem a venceu. Ou melhor, a história sempre é contada por quem venceu a guerra, né, no caso dos conflitos. Então nós conhecemos assim heróis e vilões a partir de uma única perspectiva. E é curiosa essa manifestação, essa manipulação das informações de acordo com as tendências de cada um. Por exemplo, né, o Japão e a China, embora hoje apresentem características bem diferentes do passado, né? A China, aquele monstro de país com tanta riqueza, tanta gente, o Japão, um país forte, mas uma pequena ilha ali do lado, mas no passado essa pequena ilha era ali um monstro. E a China, daquele tamanho, era ali a desorganizada. E é interessante que, apesar da antipatia que eles tinham um pelos outros, a mesma coisa acontece também entre França e Inglaterra, existe uma rixa entre eles, por causa de guerras do passado, né, por causa de interesses da monarquia, da realeza e tudo mais. Na China e no Japão, existe ali uma antipatia tão grande entre eles, que os livros de história que as crianças estudam trazem versões diferentes. Os livros da China contam que a China era coitadinha e o Japão era aquele vilão, e ao contrário, no Japão dizem que a China era o vilão e eles eram os santinhos, né? Então, em quem acreditar? Então a nossa história ela é muito manipulada. E por isso, então, nesse ponto que é colocado, né, nós não conhecemos as pessoas, conhecemos ali alguns fatos. E isso é curioso, né? O Chico até colocou, né? Isso não ocorre apenas no campo pessoal, acontece em grupos, nações, sim. Sempre ali a tendência do orgulho, da vaidade, manipulando as informações. Por isso que foi colocado para nós aqui. A existência que vos conhecemos, sob o nome de Diógenes, o cínico, foi proveitosa para a vossa felicidade futura? Bastante. Laborais em erro, levando ao ridículo. Ou seja, né, aquele indivíduo que ficou, o coitado enlouqueceu e virou ali um vagabundo e coisa e tal. Da mesma forma que fizeram os contemporâneos. Admiro-me mesmo de que a história haja esclarecido tão pouco minha existência e que a posteridade tenha sido, pode-se dizer, injusta a meu respeito. Que bem pudestes fazer, considerando-se que vossa existência foi muito pessoal? Também é uma pergunta que é bastante válida, né? Se a nossa existência aqui no mundo material, ela tem um propósito, né? E quanto mais nós vamos trabalhando pelo bem da comunidade, estendendo ali o nosso conhecimento e os nossos esforços para o bem comum, que tipo de benefício traz um indivíduo que vive apenas para ele mesmo? No caso de Diógenes, né, ele então se isolou da sociedade, vivendo apenas aquela vidinha medíocre, aparentemente.
Mas que tipo de benefício ele pode ter colhido dessa existência se ele não fez nada pela sociedade ou pelos outros? Então, que bem pudestes fazer, considerando-se que vossa existência foi muito pessoal? Trabalhei para mim, mas podiam ter aprendido. E aqui então ele coloca, né, que a filosofia dele poderia ser compreendida por outros também. Quais as qualidades que gostarias de encontrar no homem que procuráveis com a vossa lanterna? Firmeza. Se tivesses encontrado em vosso caminho o homem que acabamos de invocar, Charduc Duclos, teríeis achado nele o homem que procuráveis? Também ele voluntariamente se privava de tudo quanto fosse supérfluo. Não. Que pensais dele? Sua alma perdeu-se na terra. Quantos são como ele sem o saberem? Pelo menos ele o sabia. Né? Ou seja, ele fez ali. Nesse caso, a gente vê que muitas vezes um espírito acaba fazendo escolhas, né, que acabam não tendo sentido, apesar dele ter colhido ali os benefícios. Né? Acreditastes possuir as qualidades que buscáveis no homem? Sem dúvida. Esse era meu critério. Dos filósofos do vosso tempo, qual o que vos merece a preferência? Sócrates. Qual o preferis agora? Sócrates. O que dizeis de Platão? Muito duro. Sua filosofia é bastante severa. Eu admitia os poetas. Ele não. Interessante a gente ouvir as preferências de alguém que viveu há tanto tempo, falando sobre a sua época, né, falando de um contemporâneo. O que se conta a respeito de vossa entrevista com Alexandre é verdade? Muito real. A história até a truncou. Talvez Alexandre o Grande, que ele coloca aqui, né? Em que a história truncou? Ouço falar de outras conversas que fizemos juntos. Acreditais que ele me tivesse vindo ver para dizer somente uma palavra? Ou seja, né, então eles publicaram esse diálogo de Diógenes com Alexandre, mas de uma forma muito resumida. E aí então o que ele chama atenção é isso, né? O homem tão grande como foi Alexandre foi até ele apenas para trocar meia dúzia de palavras. É a mesma coisa que nós podemos dizer a respeito dos evangelhos. Jesus, por exemplo, esteve, né, dos 30 aos 33 anos, 3 anos de um trabalho intenso de divulgação do seu evangelho. E nós encontramos apenas 4 livros com poucas passagens falando sobre tudo aquilo que ele realizou. Será que foi só aquilo que ele fez de fato? E a história de Jesus, nós podemos dizer então, que ela foi truncada não apenas pela história, mas também pela religião. Porque 3 anos serem relatados em tão poucos textos, e são poucos mesmos. Nós podemos perceber, por exemplo, no Evangelho de Lucas, muitas parábolas são contadas. Ou seja, dá a impressão de que Jesus ficou o tempo todo só falando parábolas, só contando historinhas. E muita coisa que ele fez, que inclusive os próprios apóstolos não puderam acompanhar. Então a história acaba truncando, né, essas experiências. As palavras que se lhe atribui, de que se ele não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, são verdadeiras? Talvez as tenha dito, mas não à minha frente. Alexandre era um jovem maluco, vão e orgulhoso. A seus olhos, eu era um mendigo. Como o tirano ousaria mostrar-se instruído pelo miserável? Né? Então aqui a gente fala realmente de Alexandre o Grande. Né? Para quem assistiu ao filme biográfico dele, tem ali o relato, né, daquele jovem ambicioso que queria conquistar um monte de coisa, mas que acabou depois levando tanto sofrimento e tanta destruição. Né? André coloca, né, será que não existe no Vaticano documentos escondidos secretos? Sem dúvida que sim, né? Inclusive agora, né, com uma determinação do Papa Francisco, arquivos relacionados com a Segunda Guerra Mundial vão ser abertos. Agora nós temos ali tantas histórias, né, de personagens, de situações que ninguém sabe, né? A nossa história ainda é bastante obscura. Muitos fatos, né? Por isso que eu falei para vocês que é tudo muito manipulado e nós conhecemos muito pouco.
Aqueles que eram santos viram tiranos, aqueles que eram tiranos viram santos, tudo de acordo com o interesse de cada um de quem está contando a história. Poderias traçar-nos o quadro das qualidades que buscáveis no homem, tais como as concebeis então, e tais como as concebeis agora? Então Diógenes, com sua lanterna, procurava então as qualidades no homem, e isso fez com que ele optasse por aquela vida para poder viver ali em toda a sua intensidade a natureza do homem, né? Então antes ele buscava coragem, ousadia, segurança de si mesmo e poder sobre o homem pela razão. O poder pelos homens sobre a razão. E agora ele procura abnegação, doçura e poder sobre os homens pelo coração. Então fez aqui uma tabelinha, o que antes ele procurava no homem, que eram ali as características do homem no mundo, do mundo material, né? O homem que devia ser corajoso, devia ser ousado, seguro de si mesmo e ter poder sobre os homens pela razão, não pela força, pela brutalidade. Então eram as qualidades que ele buscava. Agora não, agora ele busca abnegação, doçura e poder dos homens pelo coração, ou seja, abnegação, doçura e amor. Agora, conhecendo, né, a realidade do mundo espiritual, ele muda, né, os objetos, né, de sua busca. Porque é assim que nós vemos, né? Nós também esperamos aqui no mundo quais são exatamente ali aquilo que nos traz, o que é aquilo que nos traz felicidade, né? A gente tem ali a riqueza, a beleza, o poder, o intelecto, a fama, né? São os 5 pilares que eu sempre apresento para vocês, né? Então a gente quer ficar sempre assim, né? Uma pessoa bonita, rica, uma pessoa famosa, inteligente, poderosa, e aí chega no mundo espiritual, a gente vai buscar a humildade, vai buscar ali a fraternidade, outros valores, essa doçura, esse amor. Quanta coisa se muda, né? É, a vaidade, né, Andréia? André colocou, minha mãe, quando eu era jovem, né, volta e meia me falava de Diógenes. Era a sua referência, né? Bacana, então, para quem quiser dar uma pesquisadinha depois para conhecer um pouco dessa personagem, que agora que a gente já conhece um pouco sobre as suas características humanas, e não apenas características históricas, né? Tico até colocou, né, se o homem truncou o ensino evangélico, nos leva a crer que o Espírito Consolador não fez o seu trabalho, né? Está fazendo agora, né? Esse é o trabalho que está fazendo, né? Porque naquele período, né, lançava o ensinamento e acabou sendo desvirtuado durante mais de 2000 anos. Ou, não, menos de 2000 anos, né? Foi 1857 que chegou ali a doutrina, né, foi lançada aqui no nosso mundo. Então, durante esse período, o ensinamento veio e foi então desvirtuada pelos interesses materiais das instituições, das escolas religiosas. E agora vem exatamente conforme é trazido para nós. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, chegou a hora em que todas as coisas serão esclarecidas, né, e trazidas no seu verdadeiro sentido. Então, realmente, né, o que foi feito no passado acabou sendo modificado por nós e agora, então, os próprios espíritos vêm trazer esses ensinamentos. Né? Pois é, mas né, é lançado o ensinamento e aí, então, nós vamos absorvendo ao nosso modo. Né? A pergunta que nós fazemos é, né, o quão fiéis nós estamos a esse ensinamento hoje. Né? Então todo esse trabalho foi sendo feito gradualmente. E demora muito, né? Não é uma coisa que faz de uma hora para outra, até porque a gente lembra que esses ensinamentos, eles são trazidos, mas não significa que eles vão ser assimilados. Porque nós que nos transformamos a partir da nossa vontade. Não é uma imposição, porque do contrário, os espíritos trariam então uma determinação na época, por exemplo, de Jesus, e nós seríamos obrigatoriamente forçados a viver essa transformação. Só que ela não acontece dessa forma. Ela vem ali trazendo os seus missionários, os ensinamentos. Nós estamos estudando isso nas leis naturais, né? Então a lei chegou. Nós conhecemos essa lei. O que nós vamos fazer dela depende. Como, né, nós entramos nessa fase de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e a doutrina espírita faz parte dessa transformação, a partir do momento em que ela começa a trazer um esclarecimento sobre a nossa realidade espiritual, aqueles espíritos então que começam a entravar
E isso os espíritos falaram para Kardec. Começam a entravar essa marcha natural, eles são naturalmente simplesmente retirados. E aí são levados para o mundo compatível com suas naturezas, e aí então o caminho fica livre agora para esse desenvolvimento. Essa é a questão que a gente analisa agora. Já imaginou se o Evangelho tivesse mais informações quando não entendemos até esse pouco que foi escrito, né? Por isso, né, que Jesus disse aos apóstolos, lá no livro de João, tenho muito a vos dizer, mas ainda não podeis saber. Né, e vou trazer o Consolador prometido e tal. Toda aquela passagem, né, que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Tudo aquilo que poderia ser dito não foi dito naquela época, porque não era ainda o período de maturidade da humanidade, e agora então, nessa parte mais racional, nessa fase mais racional, mais intelectual, aí então chegou o Espírito Verdade com todo o seu cortejo e começou então a trazer os ensinamentos sobre o mundo espiritual. Então é a hora, né? Se nós tivéssemos com docilidade aceitado esses ensinamentos desde o início, nós poderíamos ter certeza que esse conhecimento do mundo espiritual teria vindo muito antes. Mas nós não apresentávamos ainda a condição. Pegarmos, por exemplo, no século XV, século XVI, aqueles que eram mais sábios com relação a esses ensinamentos do mundo espiritual, foram levados para a fogueira por causa da Inquisição. Então tinha que esperar a fase mais racional, que quando chegou exatamente o Iluminismo, rompendo, né, esse vínculo com as instituições religiosas e tendo essa liberdade de pensamento, essa liberdade de manifestar as ideias, foi ali um momento propício para começar a surgir essas ideias. Né, inclusive, eu me esqueci o nome agora. Qual é o nome dele? Não lembro se era John Hus. Eu acho que era John Hus, que foi afirmado, se eu não me engano, por Leon Denis. John Hus foi a encarnação de Kardec lá no século XV, século XVI. E ele então era um religioso que começava a trazer ideias a respeito da reencarnação. E ele foi queimado na fogueira. Então, segundo esses ensinamentos, Kardec veio naquela época, foi queimado na fogueira por causa da ousadia das suas ideias, voltou no século XIX trazendo depois a doutrina espírita. Então, quer dizer, tudo no seu tempo. Não adianta a gente querer antecipar, porque os ensinamentos chegam para a nossa instrução. O que os espíritos podem fazer é nos estimular, né, a mudar. Deixa eu ver aqui, o Espírito Prometido foi dado logo depois da crucificação de Jesus, não agora. Na verdade, Jesus disse, né, que ele enviaria o Consolador Prometido. Isso então, enviaria. Quando? Segundo os Espíritos, chegou nesse período com a doutrina espírita, que a própria doutrina é então o Consolador Prometido, como Kardec comenta no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, se não me engano. Ele fala sobre isso. Que ele tem aqui inclusive aquela mensagem, né? Venham outrora os transviados, filhos de Israel e tal. Então ele traz essa comunicação assinando como Espírito Verdade, dizendo que agora é o momento da volta dele, que o Consolador foi prometido naquela época e agora é o momento do seu retorno, né? Então vamos lá, esse é o nosso estudo de hoje. O próximo encontro que nós vamos estudar será então os anjos da guarda, aqui numa comunicação espontânea, e temos depois aqui outros anjos da guarda, uma noite esquecida ou a feiticeira de Manouza. É a continuação daquele conto que nós iniciamos no ano passado, né? Não, no ano passado foi? No ano passado. Não, foi nesse ano aqui. Esse é o segundo artigo, então. A gente vai lembrar a milésima-segunda noite dos contos árabes, aquela novelinha que Kardec publicou aqui para nós, falando sobre talvez o primeiro romance mediúnico, né? Então aqui agora a continuação dessa história eu vou ter que reler tudo, né? Porque eu não lembro mais nada do que foi estudado de tanto tempo que fez. Mas aqui depois o nosso retorno, então. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, pessoal. E estudamos então, mais uma vez, né, o Louquinho de Bayonne, e também aqui sobre deixa eu pegar aqui o nome direitinho.